Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista em um dia pesado de notícias do Timão. O Corinthians segue em busca de um novo treinador no mercado da bola, mas enfrenta dificuldades porque tem sofrido bastante negativas no mercado. Muitos treinadores não querem trabalhar no Corinthians por medo e também por desorganização da diretoria. Vamos falar também sobre o técnico Antônio Oliveira, perdeu parte do grupo. Eu vou te contar essa história. Tem jogador já detonando o técnico português. Outra notícia negativa do Corinthians é que o Timão foi obrigado e condenado pela FIFA a pagar mais de 40 milhões a Matias Rojas. Ainda se não bastasse, tem invasão no CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. Invasão ou visita? Eu vou te explicar essa história. E tem ainda proposta por Wesley, interessados em Wesley, só que por um valor agora pequenininho. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Olha que dia, hein? Vamos começar falando do Wesley, que é a notícia talvez a menos ruim, tá? O Napoli tem interesse no Wesley, o Napoli da Itália. Alguns clubes também do futebol europeu e do futebol português, tá? O problema é que o valor está bem longe daquilo que o técnico, o presidente Augusto Melo achou que venderia, né? Muita gente falando em propostas de 27 milhões de euros. O clube italiano, por exemplo, cogita oferecer apenas 10 milhões de euros, né? Ou seja, aí, cerca de 60 milhões de reais, bem distante, tá? Bem distante do que estava imaginando, né? Que o Wesley poderia ser vendido, jogador aí de 19 anos, tá? Infelizmente, né? A proposta não é muito boa, né? O PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trouxe esse valor e ainda, né, citou que alguns clubes também, né, de Portugal estão interessados, tá? No Wesley, como por exemplo o Porto, tá? Que gostaria de contar com ele, mas o problema é que nesse momento, tá? Apenas 10 milhões de euros. A gente fala apenas, né? Mas era o valor que eu acreditava, né? Que o jogador valia e nada mais do que isso. Mas por enquanto é o que chegou para o Corinthians. Comenta aqui embaixo: 10 milhões de euros é pouco ou dá para vender por esse valor? Olha só, agora uma enxurrada, né, de notícias ruins no Corinthians, tá? O Coringão foi condenado, né, pela FIFA a pagar uma indenização a Matias Rojas. Isso mesmo, tá? A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões e 400 mil reais ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o Corinthians no começo desse ano e por conta de uma cláusula que foi colocada pelo Augusto Melo, né, que fez um acordo com o jogador de salários atrasados da época do Duílio, e no acordo ele colocou que se tivesse um dia de atraso, o jogador poderia ir embora e receber todo o seu contrato. A decisão foi tomada pelo tribunal, né, da entidade máxima do futebol, né, a FIFA. O Corinthians vai poder recorrer na Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS. É claro que fica ainda uma situação complicada, porque, né, hoje no Corinthians nada é bom. Será que o Corinthians vai ter realmente um departamento jurídico capaz de reverter essa indenização? O valor determina, né, que o Corinthians pague o contrato todo do Matias Rojas até junho de 2027. Isso mesmo. O jogador está livre, atua no Inter Miami, lá do lado do Messi, e quem paga o salário dele também é o Corinthians. O Corinthians conseguiu mais uma proeza dessas horríveis, né? Uma notícia tão ruim como tantas outras, e a que eu vou citar agora, de invasão e tudo mais. Comente aqui embaixo. Olha só, falando de invasão agora no CT Joaquim Grava e também, tá? No CT Joaquim Grava e também no Parque São Jorge. Os Gaviões falam que é uma visita, o Corinthians alega que é uma invasão, tá? Então aí fica claro essa divergência, né? Tem algumas imagens. Tem também outras imagens, né, circulando relacionadas aí a pichações, né, que
que ocorreram hoje também no Parque São Jorge, né? Depois foi pintado tudo, mas tá aí, time sem vergonha, chega de mentira, agora é mostrar atitude, né? Enfim, muitas imagens, né, sendo vazadas, muita coisa realmente acontecendo, tá? Por conta desse momento horroroso, né, do Corinthians na temporada, enfim, uma má administração aí também do presidente Augusto Melo, tá? Cerca de 30 torcedores, eles foram primeiro ao CT Joaquim Grava, não acharam ninguém lá, né? Porque diferente do que havia anunciado o clube, não houve treino, tá? Não houve treino à tarde, então não... graças a Deus ninguém estava lá, mas também a gente não sabe o que iria acontecer, se ia ter algum tipo de cobrança mais ríspida, mais forte, mas alguns funcionários lá do CT Joaquim Grava me falaram isso, graças a Deus que não estávamos lá, tá? Houve uma invasão por um grupo aí de cerca de 30 torcedores, né? O Corinthians alega que é invasão, repito, né? Os Gaviões da Fiel soltaram uma nota rápida dizendo que foi uma visita, entraram por uma brecha entre o CT da base e do profissional. E depois se dirigiram ao Parque São Jorge, como vocês podem ver aí, muitos carros de polícia, né? As fontes que passaram para mim contaram 8 carros aí de polícia lá no Parque São Jorge. Enfim, uma situação realmente muito triste envolvendo o Coringão, tá? Agora é a gente aguardar, né, para ver, né, qual é o pé, né, disso tudo, o que vai dar, para a gente entender. Depois eles subiram, né, foram para o 5º andar novamente, e mais reuniões com Augusto. São muitas reuniões com Augusto Melo, tá? Depois de eles entrarem no Parque São Jorge, Augusto os recebeu mais uma vez em sua sala para bater um papo. Então a torcida fiel está insatisfeita, repito, né? Trazendo a informação para vocês, ouvindo os dois lados. Os Gaviões falam que foi uma visita e o Corinthians fala que é invasão, tá? Que a gente apurou. Vamos aguardar agora, né, como é que vai ficar essa situação muito triste, realmente, né? O momento que vive o Esporte Clube Corinthians Paulista. Voltando aqui agora para a gente falar da busca por técnico e da situação do Antônio Oliveira, tá? O Antônio Oliveira perdeu parte do grupo, não confia nele. Aliás, desde a época do Cássio, eu tenho falado isso para vocês, que o Cássio foi embora chateado com o Antônio Oliveira. Parte do grupo comprou essa briga e alguns outros jogadores também têm insatisfação com o Antônio Oliveira. Caso do Coronado, que ficou muito tempo no banco de reservas e ainda não agrada o técnico, né? Não é um titular absoluto do Corinthians, porque foi titular na partida contra o Cuiabá, mas não foi titular contra o Atlético Paranaense. Enfim, é um jogador que não agrada, que está insatisfeito com o Antônio Oliveira, e existem também outros jogadores, tá? Insatisfeitos com o técnico Antônio Oliveira. Eles alegam que o diálogo é ruim, né, que o Antônio Oliveira critica muito o elenco internamente e agora passou a criticar também externamente. A frase dele ontem, que o elenco do Cuiabá é melhor que o do Corinthians, não caiu bem no grupo, tá? Muitos jogadores ficaram insatisfeitos com o técnico português. Aliás, o Fausto Vera deu uma entrevista ao UOL e falou um pouco sobre o assunto. Sempre fico com uma frase ainda jovem que eu ouvi do Milito. Veja como joga o volante central e eu falarei como joga o seu time, diz o Fausto Vera. Vitor Pereira e Milito têm times protagonistas, sempre ofensivos. Treinadores têm seus gostos, mas um clube grande como o Corinthians tem que ser protagonista sempre. Por isso o VP foi tão bem aqui. Entendeu rápido que era Corinthians. Falam que nosso elenco é fraco, mas estou no dia a dia e digo que o elenco é bom. Para esse elenco crescer, precisa de uma pessoa que possa explorar esse potencial. Precisamos de uma pessoa que ajude o time a crescer. Cobram muitos jogadores, mas com o tempo vão entender isso. Rapaz, bom, deu para ver que o Fausto Vera aqui já, né, deu no meio, é um dos insatisfeitos, o primeiro a expor insatisfação. Antônio Oliveira perdeu grande parte do grupo, eu estava falando isso lá atrás, e agora a situação só piora. E ontem, quando ele quis, talvez, acertar a diretoria, né, falando do elenco, dos reforços que não virão, que o elenco é pior que o dos, né, deixando a entender que não era melhor que o do Cuiabá, Antônio Oliveira acertou o elenco e perdeu mais jogadores ainda. A situação do treinador é insustentável, essa é a verdade.
alguma coisa precisa ser feita. Deixa o like aqui, vamos falar sobre a busca por técnico. Corinthians não consegue contratar nenhum técnico no mercado. Corinthians ouviu vários nãos nos últimos dias. Corinthians busca técnico há mais de uma semana e não conseguiu contratar ninguém. Tudo por conta da desorganização. A diretoria do Corinthians está queimada no mercado. Poucos confiam no trabalho do Augusto Melo. Os treinadores têm medo de vir para cá, serem demitidos ou até, enfim, sofrer alguma até lesão corporal, alguma coisa desse tipo. Estão com medo do noticiário, de invasões ao clube, estão com medo de acertarem com o Corinthians e serem rebaixados com o Corinthians, porque não tem grana, estão atentos ao noticiário policial, enfim, a diretoria está queimada. O Corinthians não fechou com um técnico até agora, porque a diretoria está queimada. Algum treinador vai ter que ser corajoso para trabalhar com Augusto Melo e companhia. Foi isso o que me falaram, tá? Pessoas que eu ouvi no mercado, inclusive um dos treinadores que foi procurado, tá? Chegou a soltar essa frase, né? Enfim, tem que ser corajoso para trabalhar com essa diretoria, com essa bagunça que está o Corinthians. Então, a gente vai ter que aguardar agora, né? Porque o Corinthians segue em busca de um técnico, talvez vai ter que apelar para um técnico que não seja um medalhão, né? Que aí sim aceitaria, ou então algum técnico que não esteja atento ao noticiário lá de fora, enfim, que não saiba exatamente o que está acontecendo, que também é ruim, porque vai chegar aqui e vai encontrar um cenário de guerra, né? E enfim, pode demorar muito para se adaptar ao Corinthians e daqui a pouco o time vai parar na Série B. Então a situação é essa, tá? O Corinthians ouviu vários nãos, aliás, só ouviu não até agora em busca de um treinador, e por isso que a diretoria, né, aceitou que o Antônio Oliveira rasgasse o verbo na coletiva e não o mandasse embora, porque não tem outro para colocar no lugar, e eles não conseguem contratar, eles estão com medo de mandar o Antônio Oliveira embora, tá? E não ter nenhum técnico, né, para treinar o time na segunda. Tudo bem que tem gente incentivando a mandar embora mesmo assim, colocar um técnico da base lá para comandar o time na segunda-feira. Tá uma polêmica, tá? Até o próprio Fabinho Soldado e o Augusto Melo já não começam a falar a mesma língua, porque tem decisões que eles querem tomar que são distintas, né? O Fabinho Soldado, por exemplo, é a favor da permanência do Antônio Oliveira, o Augusto não, enfim, manda embora o técnico antes de contratar, contrata antes enfim, contrata somente depois. Então há algumas divergências. O Corinthians está uma bagunça, gente, um caos total, tá? E repito, tem gente no mercado que disse, né? Tem que ser muito corajoso para trabalhar com essa cúpula do Corinthians agora, que está no comando. Muita gente com medo de aceitar o Corinthians. Olha que situação, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Ninguém quer comandar o timão por enquanto. Uma hora vão encontrar alguém, mas a dificuldade é grande. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Coringão. Importantíssimas notícias traga pelo Sami Carvalho, que trouxe informações do dia a dia do Corinthians, dia agitado aí, né, no Coringão. Você que ficou no vídeo até agora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É super importante a sua participação para que este vídeo chegue para mais torcedores corintianos. Já deixe seu like e se inscreve no canal caso não é inscrito. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.